Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto Firmeza em Meio ao Sofrimento. Esse texto foi escrito pelo pastor André Oliveira e está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, assim, eu não escrevi o texto, eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, vamos iniciar orando? Pai, nós pedimos a tua bênção para que possamos entender o que a tua palavra quer nos dizer no dia de hoje. Que possamos aprender, Senhor, a confiar em ti em todos os momentos. Obrigada por tudo, fica conosco e perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então o texto que o pastor André Oliveira pede que nós leiamos na Bíblia está em Naum, capítulo 1, versículos de 1 a 8. E diz assim, ó, há uma advertência para Nínive. Então, assim, Nínive é a capital da Síria e estava atacando Judá, estava atacando o povo de Deus. E então eram tempos muito difíceis, de muita luta, muitas pessoas sendo escravizadas, deportadas, mortas. E Naum então estava em meio a tudo aquilo, fazendo profecias contra Nínive. Ele sabia que depois Nínive acabaria sendo dominada também pela Babilônia, que ficava a 540 quilômetros longe ali da cidade de Nínive, que era a capital da Síria. Mas o problema é que o seu povo e tudo que eles tinham estavam sendo destruídos pelos assírios. Então, ele fez uma advertência contra Nínive e começa aqui no capítulo 1. Então, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e os faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando eles se aproximam, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Acaba eles. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Amém? Bom, irmãos, então, o profeta Naum, ele viveu 660 a.C. E ele pregou contra Nínive 100 anos depois que Jonas tinha pregado. Então, 100 anos antes, Jonas tinha falado com Nínive, eles tinham se arrependido e eles tinham se voltado para o Senhor. Mas depois, com o passar do tempo, foram se perdendo novamente, de forma que quando Naum fez esta profecia, Nínive já estava novamente totalmente voltada para a idolatria, para fazer aquilo que não era bom aos olhos do Senhor. Então, por isso que Naum, nesse contexto aqui do texto do pastor André Oliveira, estava sofrendo muito. Então o pastor escolheu o versículo 7, porque mesmo em meio ao sofrimento, Naum declarou: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. Então o texto diz que embora a gente seja mais de 7 bilhões de seres humanos em centenas de países diferentes, algumas coisas nos unem como humanidade. E uma delas é o sofrimento. Então não importa se você está no Brasil,
se você está na Bélgica, na Rússia, na China, no Afeganistão, não importa. Em algum momento da sua existência, ou você já sofreu, ou está sofrendo, ou sofrerá. Então, isso acaba unindo o ser humano em todos os lugares do mundo. Então, tanto faz, rico ou pobre, branco ou negro, cristão, não cristão, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos experimentar o sofrimento. Então, se o sofrimento é universal, o que continua nos diferenciando neste momento de dor? O que faz com que a gente seja diferente do outro? Então, o texto diz que o que nos diferencia do outro é como a gente lida com a dor, como a gente lida com este momento, como a gente vence o luto, como que a gente consegue sobrepor este momento tão difícil. Então, o profeta Naum nos ensina a lidar com o sofrimento da melhor maneira, entendendo que mesmo em meio à dor, o Senhor se faz presente. Lembra que ele disse que o Senhor é bom? Então é isso. Então não importa o tamanho do seu sofrimento, não importa se você perdeu uma pessoa querida, se você está sem emprego, sem dinheiro, se tem briga na sua casa, se seu esposo foi embora, se você se sente depressiva, doente, não importa. O Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia. Então, Naum, ele havia experimentado a dor da perda dos seus conterrâneos, a humilhação de ver o seu país devastado, e os sobreviventes virando escravos, e eles estavam todos sendo enviados para a Síria. Mas ainda assim, ele declarou com toda a fé do seu coração que o Senhor era bom. Então, crer e confiar em Deus pode não mudar a nossa condição. A gente vai continuar sofrendo, a pessoa que faleceu, ela vai continuar falecida, o dinheiro que nós perdemos vai continuar perdido, o emprego que nós perdemos pode não retornar, enfim. A situação pode nem mudar, mas uma coisa é certa. A gente muda o jeito que lida isso e passa o sofrimento firmado em Jesus Cristo de uma outra forma, porque muda a condição como a gente passa por essa situação. Então, quando a gente passa qualquer situação firmado em Jesus Cristo, nunca mais o sofrimento vai nos derrubar, nunca mais nós seremos o mesmo, nunca mais vamos enxergar a dor do mesmo jeito. Então, talvez, irmãos, você possa estar passando por um sofrimento muito grande, um diagnóstico ruim, uma coisa que te angustia demais, mas fica firme em Cristo, fica firme e não desanima. Porque o Senhor continua sendo bom. Lembra que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre? Ele é uma rocha em quem a gente pode confiar. E a gente tem que depositar a nossa dor, a nossa fé e toda a nossa esperança nele. Eu vou contar uma pequena historinha do sofrimento de uma criança. Essa criança se chama Gianluca e o seu pai chama-se Pedro. E ele estava aqui em São Paulo, enquanto João Luca e sua família estavam aguardando o seu retorno para casa, lá no Morro do Borel, no Rio de Janeiro. E o senhor Pedro nos conta que passou algum tempo fora e João Lucas com a mãe, então, estava sofrendo demais. E o sofrimento da criança é que ele queria ter muitos bichinhos no quintal. E a mãe sempre dizia para ele: Jean Lucas, vamos aguardar o seu pai. Quando o seu pai chegar, a gente vai decidir com ele se vai ter bichinho, se não vai ter. E Jean Lucas dizia para a mãe: eu queria tanto um pato. A mãe dele falou: nós vamos discutir isso quando o seu pai chegar. E aí o que aconteceu? Jean Lucas não desistia, porque ele estava sofrendo. Sofrimento de criança, sabe quando a criança quer uma coisa? E a gente, quando é adulto, também sofre. Mas ele achava que o sofrimento dele era muito grande. E aguardava o pai ansiosamente. E o senhor Pedro conta que sempre que possível eles têm o hábito de orar com as crianças, mesmo os pequenos como Jean Lucas. E toda noite, quando eles oram, eles fazem uma análise, o que foi bom no dia, o que foi ruim, o que foi engraçado, e ali conversam alguma coisa. E novamente, naquela noite, Jean Lucas voltou com a história do pato. E a mãe, sem
conseguir sair daquela saia justa, ela disse: bom, se é tão importante o pato para você, você não quer orar a respeito, meu filho? E ele fez a seguinte oração: Senhor Jesus, eu preciso tanto de um pato. Um pato vai me trazer felicidade para o coração. Manda um pato para mim, Senhor Jesus. Ok. Passado alguns dias, o pai de Jean Lucas chegou de São Paulo. E ao chegar no quintal, o que é que tinha? Um pato. Quá, 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 pra cima e pra baixo. E o senhor Pedro falou: nossa, mas de quem é esse pato? Aí no nosso quintal. E o pato pra cima e pra baixo. Quá, 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 quá. Bom, aí ele já chegou, já foi fazendo café, porque sabe que a esposa e o filho estavam dormindo, os filhos estavam dormindo, e quando eles acordassem, então já teria o café pronto. E aí a esposa dele acordou e o viu lá na cozinha e falou: poxa, você não sabe o que aconteceu. E antes que ela pudesse contar, o pato passou de novo. Quá, 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 quá. Aí ela ficou pasma e disse: você não sabe. João Lucas orou por um pato e contou para o senhor Pedro a angústia do filho, porque ele queria ter um bichinho, e que a oração dele foi pedir para o Senhor Jesus um pato. E o senhor Pedro, naquele mesmo momento, ficou pensando: da onde teria surgido aquele pato? Ele diz que lá no Morro do Borel tem mais de 500 barracos. E aquele pato, depois ele veio a saber, teria vindo voando de um local lá em cima no morro, onde um homem criava patos e patas. E ele acabou nem querendo fazer conta daquele pato e acabou deixando o pato com a criança. E aí, na hora, o senhor Pedro disse que o Espírito Santo tocou no coração dele e ele pensou assim, que o Senhor era firmeza mesmo em meio ao sofrimento. E que por mais que seja bobo o nosso sofrimento, se nós tivermos o coração de uma criança, nós podemos orar pelo nosso pato e o Senhor vai nos atender. Porque o Senhor conhece o nosso sofrimento, Ele conhece o pato que nós necessitamos. Ele sabe de onde Ele poderá vir voando para parar no nosso quintal. Nós temos que confiar que Deus é bom. Ele é mesmo uma fortaleza, é mesmo o nosso refúgio em tempo de angústia. Então a história é bem singela, uma historinha bem simples. É o testemunho de realmente verdadeiro deste homem que tem um filho chamado Jean Lucas. Parece que é um problema simples, né? Um pato. Mas se nós o transportarmos para os problemas que temos e tivermos a mesma singeleza, a mesma simplicidade, a mesma fé de uma criança como Jean Lucas, certamente o Senhor terá misericórdia de nós e nos atenderá. Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui já com a nossa última frase do manancial, que diz assim, que não importa onde, como, quando e nem com quem estejamos, o Senhor é sempre bom. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o abraço de todo dia de ursa, e lógico, com a nossa palavra de ordem que é saudades.